Bom dia, um bom sábado. A Escola Sabatina dá a todos as maiores boas-vindas e que possam se sentir no nosso meio. Se ao longo deste trimestre vamos falar sobre a família, como mães e como pais, temos o objetivo de sermos um bom exemplo para os nossos filhos. E ao longo desta semana nós aprendemos isso. Então, também podemos tirar um grande exemplo com o nosso Pai Celestial. É Ele que nós devemos recorrer sempre em seu auxílio, para tirarmos boas lições dele, do seu percurso que ele fez aqui na Terra, para podermos transmitir aos nossos filhos. E nada mais podemos fazer senão recordarmos a nossa ascendência aqui nesta Terra. Então vamos entoar o hino número 350, Eu Pertenço ao Meu Rei. Todos quantos puderem de joelhos. Querido Paizinho do céu, louvado sejas, Senhor nosso Deus. Obrigado pelo privilégio que temos neste momento de estarmos todos reunidos na Tua Santa Casa, num dia tão bonito de sol, Senhor,
Queremos pedir a tua presença, o teu amor e o teu Santo Espírito no nosso meio neste momento, para louvarmos e para ouvirmos a tua voz e a tua palavra, Senhor. Ó Pai, ao longo desta semana estudamos sobre a responsabilidade que nós, os pais, temos perante os nossos filhos, Senhor. Ajuda-nos nessa educação, Senhor, e que tu possas orientar a vida de cada pai aqui e de cada mãe, Senhor, para que um dia, quando estivermos contigo, possamos levar os nossos filhinhos também, Senhor. Ó Senhor, obrigado por seres o nosso Paizinho do céu, Senhor, e por cuidares de cada um de nós. Queremos colocar nas tuas mãos os nossos fardos, para que tu nos possas orientar em tudo na nossa vida, Senhor. Guia-nos ao longo deste sábado, na tua paz, no teu amor. Nós te agradecemos no santo e bendito nome de Jesus. Amém. Os 5 minutos desta manhã, eu designei como título para a pequena mensagem Coisas Novas e Velhas. E nós estamos esta semana questão dos pais e dos filhos, portanto os pais, como sempre, os mais velhos, não é? E os filhos os mais novos, mas eu gostava de colocar-vos uma pergunta e gostava também que se manifestassem com a mão no ar. Quantos de nós, que além de termos em nossa casa coisas novas, porque vamos comprando coisas novas, não guardamos algumas coisas velhas? Se calhar algumas mesmo muito velhas. Eu falo por mim. Acho que há pessoas que não têm coisas velhas em casa. É tudo novo. Eu não sou assim, mas sinto-me contente por ver alguns. Eu posso imaginar, se calhar na casa de algumas pessoas, existem computadores antigos que já não se usam, já nem se ligam há muito tempo, se calhar alguns do tempo das disquetes. Existem ferramentas que já não usamos há muitos anos, roupas que estão lá esquecidas ou guardadas numa arrecadação, alguns artefactos, muitas coisas. E é interessante que o texto que usei como base para esta mensagem diz o seguinte, em Mateus 13:52, e disse-lhes, por isso, todo o escriba que se faz discípulo do reino dos céus é semelhante a um homem, proprietário, algumas versões que dizem pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Tesouro aponta-nos sempre para algo que é valioso, não é? E algumas das coisas que eu referi, por si só, podem ser valiosas para uma pessoa, não pelo valor que elas têm, mas possivelmente por algum sentimento, por alguma coisa que lhes faz lembrar no passado. E eu gostava de, esta manhã, mostrar-vos 3 coisas. O que eu vos vou mostrar, os proprietários delas, ou aqueles que vão aparecer, não sabem, desconhecem. Eu gostava, em primeiro lugar, de mostrar esta ferramenta, que eu acho que se chama um enxó, eu escrevi assim, que é do irmão Tavares, ele saiu agora. Portanto, isto seguramente deve ter mais de 50 anos. Eu tenho já 36, não me lembro do meu avô a trabalhar na parte da carpintaria e essas coisas. Portanto, isto já deve ter mais de 50 anos. E continua lá guardado, se calhar tem bem mais de 50 anos. Gostava agora que passassem, e a pedir ao Rafael, uma fotografia, como foi gentilmente cedida pela Luísa. Portanto, podem imaginar, eu estou a ver ali uns irmãos a tentar, será que sou mesmo eu? Eu acho que aquele jovem que está ali embaixo, eu acho que é o Paulo Pinto. Tu estás de certeza, Pedro. Os teus pais também, e a Luísa, mas eu acho que aquele é o Paulo. E também, uma última ferramenta, que é se calhar conhecida por alguns irmãos nesta igreja, um martelo de chapeiro. Esta também deve ter, seguramente, mais de 30 anos. E continuam guardados lá em casa. Sem serem usados, mas continuam lá em casa. É interessante ver que, possivelmente, algumas destas pessoas, ao recordarem-se, ao verem estes objetos, que já não viam há bastante tempo, podem-lhe trazer à recordação e apelar ao sentimento algumas coisas do passado. Um pai de família é assim, tem coisas velhas, tem coisas novas. Tal como dizia o texto bíblico. A própria Bíblia, o que é que tem? Antigo, o Testamento e o Novo Testamento. A questão é, seja novo ou velho,
Isto só faz diferença ou só tem significado se for partilhado, não é? Aqueles irmãos mais antigos que muitas vezes contam aquelas histórias, isso só faz sentido e só traz enriquecimento para os outros se for partilhado. Se continuar guardado lá em casa, na prateleira ou na arrecadação, não fará diferença nenhuma. Mas vocês já devem estar a perguntar onde é que o Gerson quer chegar com tantas perguntas e com assim, um texto um bocado estranho. O ponto essencial é a expressão e a partilha do amor de Cristo aos outros. Em primeiro lugar, nós devemos aprender com tudo o que passou durante a nossa vida. Sejam as coisas que aconteceram lá bem atrás, ou as coisas ou as experiências que ainda vamos ter. E nada melhor do que aprendermos pela palavra de Deus, não é? O celeiro da verdade. Eu li um texto que dizia que o conhecimento de Deus está revelado na Bíblia com maior clareza. Na natureza, podemos aprender tanta coisa na natureza. Vemos que o próprio Jesus usava parábolas, não é? Ele falava da videira e dos ramos. Ele falava da semente que é lançada pelo semeador em vários tipos de solo e onde cai pode germinar ou não. Vemos que ele fala também sobre a fé semelhante a um grão de mostarda. Portanto, o próprio Jesus utilizava histórias da natureza. Na família, aprendemos com os nossos pais, aprendemos com os nossos avós, aprendemos com a nossa família de sangue, mas também aprendemos aqui com a nossa família da igreja. Seja um irmão mais velho a pregar, inspirado por Deus, seja um jovenzinho também cá na frente. Portanto, tudo isto nos vai transformando. O próprio Espírito de Profecia tem uma frase muito interessante que diz assim: só quando compreendemos as velhas verdades é que podemos entender as novas. Este texto está espetacular, porque é precisamente o ponto do texto bíblico de Mateus que eu li. Diz também no Espírito de Profecia: a verdade, como é em Jesus, pode ser experimentada, mas nunca explicada. E esta afirmação do Espírito de Profecia confirma o que nos diz em João 17,3, que diz: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, conheçam, por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Este conhecer é exatamente o que dizia o Espírito de Profecia, é o experimentar. Não é o conhecer, eu conheço-te, mas eu não sei os teus hábitos, não sei o que é que se vai no coração. Este conhecer é o experimentar. Quando tudo isto for verdade na experiência do cristão, ver-se-á na sua vida mansidão, brandura, humildade de coração e verdadeiramente mostraremos aos outros que estamos com Cristo e poderemos também ser uma influência na vida deles. Eu gostava de terminar com um texto de Espírito de Profecia e vou também pedir para projetarem, que diz o seguinte: a nossa vida deve estar ligada à vida de Cristo. Devemos receber continuamente dele, participando dele, o pão vivo que deste do céu, bebendo de uma fonte sempre fresca, que produz sempre os seus copiosos tesouros. Se tivermos o Senhor diante de nós, deixando o nosso coração transbordar em ações de graças e louvores a Ele, teremos uma frescura contínua na nossa vida religiosa. As nossas orações terão a forma de uma conversa com Deus, como se falássemos com um amigo. Ele falar-nos-á pessoalmente dos seus mistérios. Teremos, frequentemente, a noção agradável e alegre da presença de Jesus. Por toda a eternidade, ser-nos-ão reveladas novas visões da perfeição e da glória de Cristo, através dos séculos eternos. O fiel pai de família tirará do seu tesouro coisas novas e velhas. É meu desejo que, com tudo aquilo que nós aprendemos ao longo da nossa vida, seja aquelas coisas antigas lá atrás, sejam as coisas novas, as experiências que ainda vamos ter, possamos partilhar o amor de Cristo aos outros. E nós e eles um dia possamos estar lá no céu. Ao longo desta semana tivemos o privilégio de estudar a época de ser pai e mãe. E conforme nós vimos ao longo da semana, que nem toda a gente tem este privilégio de poder ser mãe ou de poder ser pai. Mas nós também sabemos que mesmo não sendo pai ou mãe, também temos essa responsabilidade de ajudar outros nesse encargo, não é? Mas também estudamos a responsabilidade, a grande responsabilidade que é em ser pai e mãe. E tivemos a explorar um pouco mais, a ver algumas pessoas na Bíblia que foram exemplos para nós e que nós, através desses exemplos, também possamos querer ser pais e mães diferentes, mas sempre com a ajuda de Deus a orientar-nos em todos os caminhos.
E é nesse sentido que vamos dar agora continuidade e vamos estudar a lição, explorar um pouco mais aquilo que fizemos durante a semana em classes e que vai terminar às 10h45. Obrigada.
Mais uma semana em que podemos estar na presença uns dos outros, você que escolheu este programa, talvez por acaso, quem sabe, se está aí, que clicou e nos está a ver. Estamos aqui na intenção de promover a palavra de Deus, aquela palavra que é capaz de trazer-nos essa felicidade que almejamos, essa harmonia entre o casal, essa felicidade e alegria de pais e filhos, de vermos uma família amando-se e perdoando-se mutuamente. Estamos aqui para lembrar que tudo isto é possível, mas tudo isto não é possível sem Deus. E por isso, Deus que amamos e Deus que queremos que cada vez mais intervenha na nossa vida, vamos pedir que nos abençoe, mais uma vez, mais uma semana na presença do meu marido. Seja bem-vindo, Paulo. Obrigado. E vamos então orar para que o Senhor nos possa inspirar neste momento. Querido Deus e nosso amado Pai, obrigada porque mais uma vez permitistes que pudéssemos estar aqui juntos, reunidos à volta da Tua Palavra, gratos por tudo quanto ela já nos traz de ensinamento, de orientação e pedindo, Senhor, que na Tua graça continuemos a retirar desta fonte divina aquilo que precisamos para os desafios da nossa vida. Amém. Ajuda cada pessoa que nos está a escutar, jovem, adulto ou idoso, inspira-nos a nós também na explanação desta palavra, que fiques connosco e nos abençoes, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esta semana, para aqueles que têm a bênção de terem filhos, é uma mensagem para os pais com filhos, uma mensagem para pais sem filhos, uma mensagem para pais solteiros, enfim, mensagens variadas em relação a esta questão da família, de pais e de ser filhos. Começamos logo na lição de domingo, esta questão de, por vezes, haverem casais que, ou por opção, ou sem ser por opção, a sua realidade é não terem filhos. O que é que podemos encontrar na palavra de Deus que nos possa ajudar sobre esta questão? É certo, é errado? Um casal que não queira ter filhos? Quais são as motivações o de não querer ter filhos? É obrigatório ter filhos? O que é que nós poderemos encontrar? Bom, eu vou começar por aqueles que decidem, portanto, simplesmente não ter filhos. Bom, podem ser várias razões que levem as pessoas a optar por não ter filhos. Eu já conheci vários casais que fizeram essa opção e, tal como os autores referiram e muito bem aqui na lição de domingo, diz assim: pode-se compreender num mundo como o nosso, tão cheio de sofrimento, dor, mal e calamidades potenciais, a razão porque alguns podem decidir não trazer mais pessoas para viver nele. Portanto, creio que é uma razão absolutamente válida, não é? Porque realmente vivemos num mundo muito difícil. Nós, e eu acredito que todos nós, como adventistas do sétimo dia, acreditamos que a vinda do Senhor está para muito em breve, e quando nós dizemos muito em breve, nunca podemos afirmar o dia ou hora, porque isso está ocultado de nós, mas pelos sinais nós sabemos, nos apercebemos claramente, portanto, que essa vinda está para muito em breve, de modo que eu creio que é absolutamente legítimo para um casal, portanto, fazerem a escolha de não ter filhos. Agora, se calhar acrescentava algo de muito importante. É verdade que se for essa a vontade de Deus, e é aqui que eu acho que é o importante, qualquer decisão que o casal possa tomar, mesmo em relação a ter ou não ter filhos, deva passar sempre pela oração e pela busca do conselho de Deus. Porque tu podes tomar uma decisão como casal a nível individual sem consultar a Deus, que até, repara, era para ter filhos de acordo com o plano que Deus tinha para a tua vida, mas resolveste no teu coração não os ter, e outros que se calhar até têm mais do que aquilo que o Senhor se calhar até poderia planear para a vida. Portanto, eu creio que sobretudo é esta questão de o casal buscar Deus também neste aspecto das suas vidas, que é, se é da vontade do Senhor, eles não sentindo vontade, por exemplo, ou não tendo, às vezes dizem, parece que vocação para ser pai ou mãe, mas buscar o Senhor, procurar, porque Deus tudo sabe. E se isso for uma realidade, Deus confirma. Se não for, também Deus lhes mostrará. Bom, tu estás aí a falar de consultar Deus, e é verdade, mas alguns poderão colocar-se esta pergunta muito pragmática. Então, e como é que Deus me vai responder? Exato. Bom, em primeiro lugar, Deus responde através daquilo que está revelado. Exato. Mas há assuntos mais específicos em que pode não estar... repare, para um casal específico, como saber se Deus quer que esse casal tenha filhos ou não? Aqui, em resultado de orações que possam ser feitas,
Eu, pelo menos, é assim que eu entendo e tem sido essa a minha experiência na vida. Eu fico atento a ver se uma convicção se assenta na minha mente ou não. Eu nunca ouvi Deus a falar-me audivelmente ao meu ouvido. E as circunstâncias de vida, aquilo que vai acontecendo. As circunstâncias, portanto, Deus nos dá discernimento, dá-nos sabedoria, dá-nos uma cabeça para nós pensarmos e, portanto, se instalar na mente, por exemplo, de um dos cônjuges, determinada convicção, e depois se essa convicção até for semelhante à do esposo ou da esposa, então aí temos uma prova de que possa ser essa a vontade de Deus. Agora, há casais que gostariam de ter filhos e não os têm. Bom, aí o que podemos dizer é que tem que ter a humildade para aceitar que essa possa ser a vontade de Deus para eles e, portanto, quantas e quantas vezes nós, por exemplo, aquelas pessoas que têm uma doença e que pedem a Deus que as cura e não vem a cura. Bom, temos que ter a humildade para reconhecer e saber aceitar a vontade de Deus para nós. Jesus também, no jardim do Getsémani, orou nem uma nem duas, mas 3 vezes ao Pai para que passasse dele o cálice e o Pai não respondeu. Ou seja, aparentemente não respondeu ao pedido que Jesus fez. Paulo também diz que tinha um espinho na carne e que orou por 3 vezes e que o Senhor não fez a vontade dele, ou seja, não respondeu positivamente ao pedido de Paulo. Portanto, nós temos que estar preparados para aceitar a vontade de Deus, qualquer que ela seja. E não entrar numa de nos revoltarmos contra Deus, porque Deus sabe tudo e Ele é justo e nada do que Ele faz para nós é para o nosso mal, é sempre para o nosso bem. E mesmo nesta questão de não nos revoltarmos, esta questão de confiança em Deus, mesmo para o casal, por exemplo, que descobriu que a nível físico possam ter alguns problemas de esterilidade e não podem ter filhos, é interessante que a lição dá tudo exemplos de homens e mulheres que inicialmente eram estéreis e mesmo assim o Senhor abençoou-os com filhos. Portanto, o milagre sempre pode vir, ou então, quem sabe, uma oportunidade para adotar uma criança, por exemplo, virem filhos de outra forma, que não seja a forma biológica, portanto, do pai e da mãe, portanto, nessa consequência. Portanto, esta é uma das realidades. Achei interessante também que... Já agora, Milu, deixa-me só aqui referir aquilo que foi aqui referido no final da lição de domingo, que é Jesus nunca teve nenhum filho biológico, não é? E que lições existem para nós, se é que há alguma neste facto? É que, uma vez que Jesus não teve filhos enquanto esteve nesta terra, ele sabe muito bem compreender aqueles que não têm filhos. E, portanto, aqueles que não têm filhos podem ter a certeza absoluta e total que o Senhor os compreende. É verdade. E daí descobrirem, na ajuda de Deus, qual é o plano que o Senhor tem para as suas vidas. Porque se isso entrar no plano de Deus, não vai haver os tais sofrimentos, vazios e tudo, porque angústias, Deus, a cada um, Deus traz o mais importante para se sentirem realizados e felizes. Se sentirá feliz. Exatamente. Porque sabe que está a cumprir o plano de Deus. Agora, uma realidade também que temos cada vez maior é o falarmos de pais solteiros. Talvez por algumas razões, portanto, há pais solteiros que, por exemplo, falávamos umas lições atrás da relação sexual antes do casamento, por exemplo, as gravidezes precoces que acontecem, não é? Pode acontecer depois uma separação também, em que um dos cônjuges, ficando sozinho, acaba por ficar com esta paternidade ou maternidade de serem solteiros, e depois também ou a viuvez, não é? Que pode um dos cônjuges... é um bocadinho mais difícil, não é? Mas pode ficar solteiro ou viúvo, não é? O que eu queria dizer é que aqui na lição de segunda-feira aparece aqui a falar de uma mãe solteira que era viúva, e depois Maria viúva e mãe solteira. Bom, eu não sei, na minha concepção, ou se é solteira ou se é viúva. Pois é, mas quer dizer que ficou sozinha. Está sozinho. Solteiro talvez queira dizer no seu sentido lato que está sozinho. Portanto, pode haver esses casos? Pois pode, enfim, num mundo cheio de pecado em que nós vivemos, alguns podem, portanto, como se costuma dizer na gíria, pôr o carro à frente dos bois e, portanto, podem adiantar-se e daí resultar uma gravidez indesejada, não é? Agora, quando isso acontece, o que é que nós vamos fazer? Vamos encorajar aquela mulher a abortar? De forma alguma. Devemos, como igreja, como somos uma família espiritual, portanto, encorajar essa pessoa. Certamente que essa pessoa vai passar por dificuldades, não é? Dificuldades extra, que Deus nunca queria que ela viesse a passar, mas, como já referimos também, não há nada que a misericórdia de Deus não possa, portanto, recuperar.
E, portanto, essa pessoa terá que acreditar realmente pela fé que o Senhor está na disposição de a perdoar e não só de a perdoar, de a recuperar. Exato. Portanto, e tem que ser assim, não E pode, no não há outra via. no fundo acreditar que, sabendo nós com certeza que uma criança, para ser bem orientada, não é por acaso tem o pai, tem a mãe, ou seja, há um equilíbrio, porque ele traz um aporte em relação a algumas coisas e a mãe em relação a outras coisas. E se isso não é possível pelas diferentes razões que possamos ter visto e outras, acreditar que o Senhor nessa recuperação e nesse amparo trará sempre uma figura masculina ou feminina de uma família mais perto, ou de um irmão de igreja, ou de um amigo crente no Senhor, que possa ser exatamente essa chega que a criança precisa para o seu completo desenvolvimento. Agora, quando aqui nós falávamos, e eu acho uma bênção muito grande, este Salmo 127, é um salmo, não é dos salmos, é um dos salmos pequenos que nós temos. Primeiro, o salmista faz-nos recordar que tudo o que na nossa casa aconteça, se não for o Senhor a prover para tudo isso, em vão a gente trabalha e a gente labuta, seja no trabalho, seja na educação dos filhos, seja no nosso casamento para ele ficar melhor. Se for apenas uma ação individual, pessoal, o Senhor dá-nos a entender, em vão trabalham. Ou seja, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, mesmo até a questão de proteção, em vão vigia a sentinela. Exatamente. Portanto, tudo não estava a fazer ter, nada a sentinela. Exato. Como falávamos na lição de semana passada, daquela questão da unidade que só é possível manter-se em Cristo, esta questão também é a mesma ideia. E depois o Senhor, até em relação ao trabalho, e tantas vezes, e é interessante porque a lição desta semana falava sobre isso também, quando muitas vezes usamos o trabalho para substituir a família. Isso. E é um perigo muito grande. E o Senhor aqui está a dizer no versículo 2, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Ou seja, é verdade que não vamos ser ociosos, Claro. Portanto, o marido, a esposa, os filhos, todos têm a sua cota à parte a participar na casa, mas tudo dependendo do Senhor. E, portanto, não achando que é no nosso braço e na nossa força que vem a solução para todos os assuntos. Eu creio que muitas vezes, e isto acontece, este é um fenómeno que acontece mais frequentemente com os homens. Os homens, muitas vezes, eles como que, eu vou empregar aqui um termo que se usa na psicologia, tentam sublimar a sua vida familiar no trabalho. Exato. Não resulta. Pois. Não resulta. Ou seja, o trabalho, por muito bom que seja, por muito bem feito que seja, e atenção, eu acredito que muitos homens, eles quando se aplicam às vezes de coração. Claro. E fazem um E trabalho... para grandes obras. E para grandes obras. E fazem um Exato. trabalho exemplar, Exatamente. perfeito. Mas isso nada substitui a vida familiar. Não substitui. Pelo contrário, pode trazer prejuízos imensos. Exato. E, portanto, porque os filhos... Eu lembro uma vez, eu trabalhei como enfermeiro e estive a fazer um trabalho durante umas férias numa clínica psiquiátrica na região de Lisboa, e uma vez estava eu lá a ter uma conversa com um jovem que era toxicodependente, e ao falar com esse jovem me apercebi que ele tinha no seu coração uma amargura, e quase diria um ódio para com a sua mãe, porque a mãe quase não passou tempo nenhum com ele enquanto ele cresceu. Era a ama, era a criada lá de casa, a mãe tinha a sua vida social, a sua vida profissional, dava para aqui, para ali, quando chegava à casa era, mesmo assim, era a ama que fazia tudo, e ele sentia uma revolta contra a mãe e nem gostava de lhe chamar mãe. Portanto, isto pode dar consequências trágicas. Portanto, o trabalho é importante, sem dúvida. A Bíblia é muito enfática ao dizer que nós devemos olhar para a formiga, não é? Exato. Porque não devemos ser preguiçosos, e a preguiça é uma abominação aos olhos do Senhor, mas por outro lado também não devemos cair no outro extremo. Uma vez lembro de um pastor ter usado um termo que eu nunca tinha ouvido falar, que é o trabaólico. Pois, ou seja, exato. A dependência. o trabalho é quase um tipo de alcoolismo, é uma dependência, é um vício. Não, isso não pode acontecer. Portanto, É interessante que um dos versículos que nós usávamos, não sei se foi semana passada ou na outra semana, de 1 de Pedro, quando falava sobre aquela questão da função da esposa, da função do marido, e quando aqui diz no capítulo 3 de 1 de Pedro, no versículo 7, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Exatamente. Repara, isto está a
dizer que o marido, para além de ter a sua responsabilidade fora de casa, que é importante, que é necessária, não abdica ter a sua responsabilidade dentro de casa, Exatamente. para a ajuda da sua esposa, dos seus filhos, e portanto este perigo de hoje, às vezes achar-se o homem que só tem sucesso e só é viril e é o homem reconhecido, se tiver os seus negócios sempre a 200 à hora, a 200%, e depois está a desprezar o primeiro campo e a primeira graça que Deus lhes deu, que foi exatamente a família. Não é? E é tão importante aqueles momentos de carinho, de convívio, de Exato. companheirismo. E de trabalho juntos até, fazer uma tarefa simples. Exatamente, e sobretudo quando se tem filhos menores. Exato. Quantas vezes eu noto o nosso pequenino, e o Timóteo, o mais velho, portanto já fez isso quando era mais novo, às vezes me suplicarem para eu passar tempo com eles, Exato. não é? E eu normalmente não gosto de dizer não a um pedido desses, porque eu sinto que é uma necessidade dos nossos filhos de passarem tempo comigo. Exato. E quando eu passo esse tempo com ele, que é tão agradável. Claro. E Também ganhas. Eu acho interessante aqui no capítulo 127, que ainda há pouco falávamos do Salmo, quando o Senhor depois diz no versículo 3, os vossos filhos são uma herança do Senhor. E muitas vezes nós, e cá vamos à tal questão de que tudo deva depender de Deus. Quando fizemos essas orações, quando submetemos a nossa vida, o nosso casamento nas mãos de Deus, e os filhos nos vêm em consequência, sabendo nós também é uma resposta à oração, mais do que nunca nós temos consciência que os filhos não são nossos. Deus nos deu, nos entregou, para nós, como diz a lição, sobretudo os prepararmos para a eternidade. Qualquer realização pessoal que os nossos filhos tenham, profissional, afetiva, que vai fazer parte das suas vidas e do seu crescimento, deve ser sobretudo com a visão na eternidade. Exato. Há muitos pais se assim que não acham... for, falha um alvo. É isso, porque há muitos pais que acham que o sucesso dos seus filhos É para esta vida é para só. esta vida, o diploma X, o título A e a aquisição Y. Não quer dizer que nós até não possamos chegar aí, Sim, mas claro. se isso for separado deste plano maravilhoso que Deus tem para nós como seres humanos, pais e nossos filhos, vai ser um bocadinho efêmero. Claro. E um bocadinho vazio. Sem dúvida, Não é? sem dúvida. Então, a herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Quando aqui falava na lição de quarta-feira, que é mais ou menos aquilo que nós até há pouco falávamos, mas eu gostava sobretudo de passar para a lição de quinta-feira, que fala sobre lutar sobre este filho pródigo. Todos nós conhecemos a parábola do filho pródigo. Todos conhecemos, sabemos que foi um filho que saiu de casa, Exatamente. não por vontade do pai, mas por sua própria vontade, mas uma postura de um pai que ali está, apesar de perceber que ele fez uma escolha errada, permitiu que a fizesse, mas estava lá sempre atento, porque sabia que, se um dia fosse preciso, ele ali estaria para amparar e para ajudar. E isto toca, sobretudo, um aspecto de muitos queridos na nossa igreja, e muitos crentes, possivelmente outros de outras denominações, que até deram conselhos sábios aos seus filhos, instruíram os seus filhos nos caminhos de Deus, sabem as sagradas letras desde o seu berço, e chega ali um momento de adolescência, juventude e até idade adulta e acabam por abandonar. O que é que a palavra de Deus nos diz para estes pais? Olha, Milo, o que diz é sobretudo o ensino que nos é dado através de exemplos factuais. Eu dou um exemplo de uma família, Isaac e Rebeca, tiveram 2 gêmeos. E nós até sabemos hoje pela biologia que os gêmeos, pronto, têm muitas semelhanças, não é? Para já, a semelhança física, Exato. não é? Mas, apesar de este casal ter tido gêmeos, portanto, Esaú e Jacó, pois bem, nós sabemos que Esaú seguiu por um percurso e Jacó seguiu por outro. Eu acredito. Adão e Eva? E exatamente, ia buscar esse exemplo. Vamos à origem da humanidade. Exato. E temos Adão e Eva, que tiveram o primeiro filho que foi Caim e eventualmente terá sido o segundo Abel. Bom, a Bíblia diz que Adão teve filhos e filhas, não é? Não sabemos a ordem. Não sabemos a ordem, mas Caim foi o primogénito, Exato. isso sabemos. Terá sido Abel o segundo, não importa. O que sabemos é que, e eu acredito que os pais não educaram Caim de uma maneira e Abel de outra. Claro. Assim como Isaac e Rebeca, que há pouco mencionei, não educaram Esaú de uma maneira e Jacó de outra. Esse até tinham a mesma idade, não é? Exato. Portanto, eles educaram da mesma forma, mas um escolheu um caminho e outro escolheu outro caminho diametralmente oposto. Exato. O que é que fez a diferença? É o livre-arbítrio, a escolha que cada um pode fazer. E, portanto, cada pai deve-se consciencializar que, mesmo que tenha feito a sua parte, e aí ele tem que responder diante de Deus Exato. por ter feito ou não ter feito. Por exemplo, na lição de quarta-feira até fala aqui de casais que Exato. não
enfim, não tiveram, digamos, a sua ação parental não correu muito bem. Temos o caso de Eli, que foi, embora fosse um líder religioso, falhou em corrigir os seus filhos. Exato. Samuel, que foi criado por Eli e que também revelou-se ele mesmo ser um pai deficiente. Temos o rei Davi, que ao cometer adultério... O exemplo que trouxe... O exemplo que ele trouxe aos filhos, porque os filhos souberam o que o pai fez, claro. e depois que moralidade é que o pai tinha de dar educação aos filhos. Os filhos diziam, pai, tu já te esqueceste do que é que fizeste. Quer dizer, isto foi terrível. Mas depois também temos bons exemplos. Temos aqui, por exemplo, o exemplo de Mardoqueu, não é? Exato. Que educou até uma filha adotiva, como se fosse sua filha, não é? Que foi Esther, não é? E que foi um maravilhoso pai. Enfim, mas independentemente dos pais terem feito ou não a sua parte, uma coisa é certa. Os pais devem ter a plena consciência que quando os filhos ganham asas, digamos assim, para voar, eles fazem as suas escolhas. E, portanto, o destino de cada filho não está unicamente dependente da educação que recebeu dos pais. Exato. Portanto, o destino de cada um de nós está dependente das nossas escolhas pessoais. Portanto, a responsabilidade é individual, como diz Ezequiel 18. E, portanto, não podemos nunca esquecer isso. Sem dúvida que são conselhos imprescindíveis e muito importantes e solenes para o nosso dia-a-dia. Eu terminava com esta citação que encontramos no nosso manual de estudo, na lição de sexta-feira, quando diz: pais, devem começar a vossa primeira lição de disciplina quanto a vossos filhos, são crianças de colo. Repara, a disciplina ainda como criancinha de colo. Isso. Ensina-lhes a submeter a sua vontade à vossa. Isto pode ser feito mantendo a justiça e a firmeza, como falávamos numa lição anterior. Os pais devem ter inteiro domínio sobre si mesmos e, com brandura, mas com firmeza, dobrar a vontade da criança até que ela nada espere, senão ceder aos desejos deles. Exatamente. Os pais não começam a tempo, a primeira manifestação de mau temperamento não é reprimida e os filhos crescem obstinados, o que aumenta à medida que eles crescem e se arraiga na proporção em que eles se fortalecem. Ou seja, a questão aqui é, se por um lado é verdade que devemos ficar na graça e no poder de Deus, dizer: Senhor, fiz tudo o que eu podia, mas também perguntar ao Senhor: será que fiz o que eu podia? Tudo o que eu podia? E sem dúvida começa logo desde os primeiros anos. Que o Senhor nos ajude, nos inspira. Nós somos pais, há aqueles que têm este ministério, este desafio. Ficamos por aqui esta semana e encontramos-nos com certeza na próxima semana, se Deus quiser. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério da tua glória, Cristo em ti se revelou. Quão belo este nome é! Quão belo este nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Quão belo este nome é, incomparável até. Quão belo este nome é, teu nome, Jesus. O céu sem nós tu não quiseste e o trouxeste em Jesus. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Quão perfeito este nome é! Quão perfeito este nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Quão perfeito este nome é.
incomparável até. Quão perfeito este nome é, teu nome, Jesus. Quão perfeito este nome é, teu nome, Jesus. Vencida, o véu foi rasgado, calaste o pecado e a morte. O céu te adora, declaram a glória de quem em vitória se ergueu. Inigualável, incomparável, hoje e para sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo o nome estás. Poderoso este nome é, poderoso este nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso este nome é, incomparável até. Poderoso este nome é, teu nome, Jesus. Poderoso este nome é, teu nome, Jesus. Para além de ser um sábado, este sábado também é um sábado especial para os nossos aniversariantes. Vai ser projetada a lista dos aniversariantes que completaram ou que ainda vão completar mais um ano de vida. Para isso, à medida que eu for lendo cada nome que está fixado na lista, eu pedia que viessem à frente, porque a Escola Sabatina tem uma pequena lembrança para distribuir. E se porventura estiver algum membro ou irmão que fez ou faz anos no mês de maio e estiver no nosso meio, sinta-se à vontade para também vir à frente. Alexandra Fonseca Costa, Ana Rita Neves, Ana Rosa Gomes, António Oliveira da Silva, Bernardino Valdemar Ferreira, Branca da Silva Costa, Cláudio Daniel Silva Moreira, Daniel Oliveira Costa, Elisa Cadinha, Inês Ferreira Soares,
Joel dos Santos Ferreira, José Carlos Silva, Josué Gomes Ferreira, Manuel da Silva Gomes, Maria de Fátima Menezes, Maria de Fátima Pinto Reis, Maria de Jesus Pereira, Maria de Lourdes Pereira, Maria Rafaela Oliveira, Pedro José Vasconcelos, Sara Raquel Souza, Virgílio Pereira Tavares, Walter Campos Ferreira. Que Deus possa abençoar cada irmão, cada irmã por terem completado mais um ano de vida e que possa abençoá-lo ao longo deste ano. Convidava a todos os irmãos para se sentarem e vamos ouvir então uma participação especial.
eu sempre me lembre. Tu és tão, tão bom para mim. Tu és tão, tão bom para mim. Eu não estaria aqui se não por ti, se não por ti. Tu és tão, tão bom para mim. Tu és tão, tão bom para mim. Eu não estaria aqui se não por ti, se não por ti. Tão alto como o céu está e tão profundo como o mar, assim é o teu amor por mim. Até tua face eu contemplar e a corrida terminar, lembrar-me que há mais por vir. Aleluia. 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 Que eu sempre me lembre. A mãe não esperava que a Juliana recusasse um bolo para o seu 11º aniversário. Quero fazer-te um bolo de chocolate, disse a mãe, alguns dias antes do aniversário da Juliana. Não, obrigado, disse a Juliana. A mãe ficou surpreendida. Por que não? Perguntou ela. Quero alimentar os sem-abrigo em vez de ter um bolo, disse a Juliana. Vamos fazer sopa para os sem-abrigo. Juliana tinha visto um grupo de pessoas sem abrigo a dormir na paragem do autocarro quando tinha saído com a mãe e não conseguia deixar de pensar neles. É muito difícil e dá muito trabalho, disse a mãe. Comprar os ingredientes iria custar muito dinheiro. Além disso, não temos uma panela grande para cozinhar sopa suficiente. Mas Juliana não desanimou. Quero dar sopa aos sem-abrigo, insistiu ela. Essa é a obra de Deus. Juliana tinha aprendido sobre Deus numa igreja adventista em Salvador, no Brasil. Primeiro, ela foi à igreja porque queria fazer parte do clube de desbravadores. Ela tinha visto uma vizinha a usar o uniforme dos desbravadores, por isso também quis ser desbravadora. Passado pouco tempo, ela entregou o seu coração a Jesus e batizou-se. A mãe estava feliz porque Juliana amava Deus, mas não estava interessada em ir à igreja. Depois de a mãe ter dito que não conseguia cozinhar sopa sem uma panela grande, a Juliana visitou alguns vizinhos adventistas e perguntou se eles tinham alguma que lhes pudessem emprestar. 2 vizinhas deram-lhe panelas grandes e ela levou-as para casa 3 dias antes do seu aniversário. Mas ainda não tinha os ingredientes para a sopa. O assunto parecia não ter solução, por isso Juliana orou. Deus, por favor, dá-me sabedoria e toca o coração da minha mãe para que me deixe fazer sopa para os sem-abrigo. No dia seguinte, a Juliana perguntou cautelosamente à mãe se podia fazer sopa para os sem-abrigo. A mãe ficou zangada. Vai à mercearia e pede-lhes que doem a comida para a sopa, respondeu ela. Ela esperava que a Juliana fosse demasiado tímida para ir à loja. Mas a Juliana foi alegremente à loja do bairro orando. Obrigado, Deus, por responderes à minha oração. Na loja, ela falou ao gerente sobre o seu desejo de fazer sopa para os sem-abrigo e perguntou se ele poderia oferecer os ingredientes. Ele disse-lhe que voltasse no dia seguinte. Juliana foi a várias lojas com o mesmo pedido, mas todos os gerentes lhe disseram que voltasse no dia seguinte. Ela visitou novamente os vizinhos adventistas e eles prometeram levar alguns vegetais.
No dia anterior ao aniversário da Juliana, ela parou em frente da primeira loja depois da escola. O gerente deu-lhe um enorme saco de vegetais. As outras lojas e os vizinhos adventistas também lhe deram comida, tal como tinham dito. A mãe ficou em choque quando viu sacos de cebolas, pimentos, batatas, cenouras, abóboras, milho, especiarias e outros ingredientes para a sopa. "O que é isto tudo?" perguntou ela. "Estes são os ingredientes para a sopa que vais fazer", sorriu a Juliana e mostrou-lhe as 2 panelas que tinha pedido emprestadas. A mãe ficou surpreendida com a determinação da Juliana de ajudar os sem-abrigo. Com a ajuda de várias mulheres adventistas, elas fizeram a sopa. No dia do seu aniversário, a Juliana vestiu o seu uniforme de desbravadora e, com os amigos e a mãe, levaram as 2 grandes panelas de sopa para o carro. Quando chegaram à paragem de autocarro, onde as pessoas sem abrigo estavam sentadas, um amigo anunciou: "Hoje é o aniversário da Juliana e ela fez sopa para vocês." As pessoas sem abrigo ficaram encantadas. Todos fizeram um círculo à volta da Juliana, bateram palmas e cantaram-lhe os parabéns. A mãe sentiu-se envergonhada por não ter querido ajudar os sem-abrigo. Ela percebeu que a Juliana estava repleta do amor de Deus e também queria ficar cheia desse amor de Deus. 2 meses depois do aniversário da Juliana, a mãe batizou-se. Atualmente, Juliana e a mãe e vários membros da igreja saem 2 vezes por mês para alimentar os sem-abrigo e falar das bênçãos de Deus. Ao dar a sua oferta para o 13º sábado deste trimestre, uma parte dela vai ajudar a abrir um espaço na cidade da Juliana, em Salvador, no Brasil, onde as pessoas podem fazer estudos bíblicos e ter aulas de culinária saudável. Pense também em formas como pode ajudar as pessoas necessitadas da sua comunidade. Obrigado pela sua oferta para as missões. A Escola Sabatina agradece a participação especial da Violeta e do Tito e queremos informar que esta manhã, no nosso cestinho de ofertas, temos 2 ofertas por aniversário, uma de 50 e outra de 200 euros. Que Deus continue a abençoar cada uma destas pessoas que ofertou. Nada melhor do que descansar sob as asas de Jesus. E é com este desejo e com esta alegria que vamos cantar o hino 357, Sob Suas Asas.
Querido Pai que estás no céu, obrigado, Senhor, pela mensagem deste hino, que nos diz que sobre as tuas asas podemos descansar, podemos encontrar a paz, podemos encontrar a confiança em ti, Senhor. Pedimos-te que possas abençoar cada um de nós. O que aprendemos hoje aqui na lição da Escola Sabatina, Senhor, possa transformar-nos para que cada vez mais possamos ser mais semelhantes a ti. Abençoa também, Senhor, cada pessoa que completou mais um ano de aniversário neste mês, que possa estar com cada um deles, na vida de cada um, e eles possam sentir esta confiança que este hino trazia, esta mensagem, diariamente ao estar ao teu lado. Fica com cada um de nós, abençoa o resto do programa desta manhã e o resto deste dia de sábado. São os favores que queremos pedir e agradecer no nome de Jesus. Amém.